Você já se sentiu tão pequeno diante dos seus desafios que achou que não tinha nada para oferecer? Já olhou para suas mãos vazias e pensou: como Deus pode usar isso? Hoje eu quero te mostrar que o segredo não está no tamanho do que você tem, mas no tamanho do Deus em quem você confia. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas comuns que entregaram o pouco que tinham nas mãos de Deus, e Ele multiplicou de forma sobrenatural. E se eu te disser que o seu pouco pode ser o começo do seu milagre? Fica comigo até o final, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente sua cidade para que possamos orar por você. O milagre começa quando você entrega o pouco. Existe um princípio poderoso no reino de Deus que poucos realmente compreendem. Deus não precisa de muito para fazer milagres. Ele não está procurando pessoas perfeitas, com recursos abundantes ou com todas as respostas. Ele está procurando corações dispostos a entregar o pouco que tem, confiando que suas mãos podem transformar qualquer coisa. Em 2 Reis 4 versículos 1-7, encontramos a história de uma viúva desesperada. Ela estava endividada, seus credores ameaçavam levar seus 2 filhos como escravos, e tudo que ela tinha era uma pequena botija de azeite. Quando o profeta Eliseu perguntou o que ela tinha em casa, ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aquele senão revela tudo. Para ela, aquilo não era nada. Era insignificante. Mas nas mãos de Deus, aquele nada se tornou provisão abundante. Quantas vezes nós também fazemos isso? Olhamos para nossas vidas e dizemos: Senhor, eu não tenho nada, senão. E então mencionamos aquele pequeno talento, aquela modesta economia, aquela simples ideia, aquele humilde trabalho. Mas é exatamente esse senão que Deus quer usar. O que parece pouco para você pode ser o ponto de partida para um milagre extraordinário. A viúva obedeceu à instrução do profeta. Ela pegou emprestado vasos vazios de seus vizinhos, não poucos, mas muitos. E então, na privacidade de sua casa, começou a derramar o azeite. E o milagre aconteceu. O azeite não parou de fluir até que todos os vasos estivessem cheios. A multiplicação só parou quando não havia mais vasos para encher. Pense nisso. O limite do milagre não foi o poder de Deus, mas a capacidade de receber. Isso nos ensina algo profundo sobre fé. A fé que multiplica não é aquela que espera ter muito para começar. É aquela que dá o primeiro passo com o pouco que tem. É a fé que não se envergonha da pequenez, mas confia na grandeza de Deus. É a fé que entrega nas mãos do Senhor aquilo que parece insuficiente, sabendo que Ele é o Deus do impossível. Talvez hoje você esteja olhando para sua vida financeira e vendo apenas uma botija de azeite. Talvez você tenha apenas um pequeno negócio, um trabalho simples, uma renda modesta. Talvez você olhe para seus talentos e pense que não tem nada de especial a oferecer. Mas eu quero te dizer, Deus está esperando que você entregue esse pouco nas mãos dele. A multiplicação divina não segue a lógica humana. Nós pensamos que precisamos ter tudo resolvido antes de agir. Mas Deus quer que confiemos primeiro, para depois vermos o milagre. Ele quer que dessemos o passo da fé quando ainda não entendemos como tudo vai se resolver. Porque é na entrega do pouco que Deus revela seu poder ilimitado. E aqui está a verdade libertadora. Deus não está procurando pessoas capacitadas. Ele está procurando pessoas disponíveis. Ele não precisa que você seja perfeito. Ele precisa que você seja obediente. Ele não precisa que você tenha tudo. Ele precisa apenas que você entregue o que tem. Pai Celestial, eu venho diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que muitas vezes me sinto pequeno diante dos meus desafios. Hoje eu entrego nas Tuas mãos todo o pouco que tenho. Recebo fé para crer que Tu podes multiplicar aquilo que parece insuficiente. Ensina-me a confiar não no tamanho dos meus recursos, mas no tamanho do Teu poder. Eu creio que o milagre começa hoje, quando eu escolho entregar tudo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Comente agora sua cidade para que possamos orar por você. Quando falamos sobre fé que multiplica, não estamos falando de pensamento positivo ou de técnicas de prosperidade. Estamos falando de um princípio bíblico sólido que transforma vidas quando aplicado com sabedoria e obediência. Em Malaquias 3 versículos 10, Deus faz um convite ousado: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Este é o único lugar na Bíblia onde Deus nos convida a testá-lo. Por quê? Porque Ele quer provar que é fiel em multiplicar aquilo que entregamos com fé. Mas precisamos entender algo fundamental: a multiplicação de Deus não é mágica. Ela exige sabedoria, disciplina e fidelidade. Quando você entrega seu dízimo,
Você não está apenas dando dinheiro para a igreja. Você está declarando que Deus é o dono de tudo e que você confia que Ele pode fazer mais com 90% do que você faria com 100%. A viúva de Sarepta entendeu isso. Em 1 Reis 17 versículos 8 e 16, ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição antes de morrer de fome com seu filho. Mas quando o profeta Elias pediu que ela fizesse um bolo primeiro para ele, ela obedeceu. E o que aconteceu? A farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Isso nos ensina que a prioridade na entrega produz multiplicação contínua. Quando você honra a Deus primeiro com suas finanças, quando você dá com generosidade mesmo quando parece não ter suficiente, você ativa o princípio da multiplicação divina. Mas isso precisa vir acompanhado de sabedoria prática. Provérbios 21 versículo 5 nos diz: os planos do diligente certamente dão lucro, mas a pressa acarreta pobreza. A fé que multiplica não é passiva. Ela trabalha, planeja, administra bem os recursos. É a combinação de confiança em Deus com responsabilidade pessoal. Você ora pedindo provisão, mas também administra com sabedoria o que Deus já colocou em suas mãos. Muitas pessoas estão esperando um milagre financeiro enquanto desperdiçam o que já têm. Elas pedem a Deus que multiplique, mas não cuidam bem do pouco que possuem. A verdade é que Deus não vai te confiar muito se você não é fiel no pouco. Lucas 16 versículos 10 é claro: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então, como aplicar a fé que multiplica nas suas finanças práticas? Primeiro, seja dizimista fiel. Honre a Deus com as primícias do seu trabalho. Segundo, seja generoso. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9:6, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura com abundância também ceifará. Terceiro, administre com sabedoria. Faça orçamento, evite dívidas desnecessárias, poupe para o futuro. Mas a fé que multiplica não se aplica apenas às finanças. Ela transforma toda a sua vida. Quando você entrega seu tempo a Deus, Ele multiplica sua produtividade. Quando você entrega seus talentos, Ele amplia sua influência. Quando você entrega seus relacionamentos, Ele traz restauração e cura. A chave está em entender que multiplicação é uma parceria entre sua fidelidade e o poder de Deus. Você faz sua parte, e Deus faz o que você não pode fazer. Você planta a semente, Ele dá o crescimento. Você dá o passo de fé, Ele abre os caminhos impossíveis. Senhor, eu reconheço que tudo que tenho vem de Ti. Hoje eu escolho ser fiel no pouco, confiando que Tu me farás fiel no muito. Ensina-me a administrar com sabedoria e a dar com generosidade. Que minha vida financeira seja um testemunho do Teu poder multiplicador. Abro meu coração para receber Tua provisão abundante e me comprometo a honrar-Te em todas as áreas da minha vida. Multiplica o trabalho das minhas mãos e faz prosperar tudo o que eu tocar. Em nome de Jesus. Amém. Comente agora sua cidade para que possamos orar por você. A palavra de Deus está repleta de histórias de pessoas comuns que experimentaram multiplicação sobrenatural quando escolheram confiar em Deus com o pouco que tinham. Vamos olhar para alguns desses exemplos e aprender com eles. Comecemos com o jovem pastor Davi. Quando ele chegou ao vale de Elá e viu o gigante Golias desafiando o exército de Israel, todos viam um problema impossível. Mas Davi via uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. O rei Saul ofereceu sua armadura a Davi, mas o jovem recusou. Por quê? Porque Davi entendeu que Deus não precisava de recursos sofisticados. Ele tinha apenas uma funda e 5 pedras lisas do ribeiro. Em 1 Samuel 17 versículos 45, Davi declarou: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra-te em nome do Senhor dos Exércitos. Uma pedra nas mãos de um menino pode parecer pouco, mas nas mãos de Deus se torna uma arma poderosa. Davi entregou seu pouco com fé absoluta, e Deus multiplicou aquele momento em uma vitória que mudou a história de Israel. Agora vejamos José do Egito. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado e jogado na prisão. O que José tinha? Apenas sua integridade e sua capacidade de interpretar sonhos. Aquilo parecia tão pouco diante das circunstâncias. Mas Gênesis 39 versículos 2 diz: O Senhor era com José, e este era homem próspero. Mesmo na casa de Potifar como escravo, mesmo na prisão injustamente, José permaneceu fiel. E Deus multiplicou. O dom que parecia insignificante na prisão se tornou a chave que abriu as portas do palácio.
José interpretou o sonho de Faraó, foi elevado a governador do Egito, e se tornou instrumento de salvação para milhões de pessoas durante a fome. Deus pegou o pouco de José, sua fidelidade e seu dom, e multiplicou em influência global. Pense também na oferta da viúva pobre mencionada em Marcos 12 versículos 41-44. Jesus estava observando as pessoas colocarem ofertas no templo. Os ricos davam grandes quantias, mas uma viúva pobre colocou apenas 2 pequenas moedas. Jesus chamou seus discípulos e disse: "Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que depositaram ofertas no gasofilácio." Por quê? Porque ela deu tudo o que tinha. Essa mulher nos ensina que Deus não mede nossa oferta pelo valor monetário, mas pela fé com que damos. Ela entregou seu pouco com confiança total em Deus. E embora a Bíblia não narre o que aconteceu depois, podemos ter certeza de que Deus honrou aquela fé. Ele sempre honra aqueles que confiam nele completamente. E o que dizer do apóstolo Paulo? Em 2 Coríntios 12 versículos 9 e 10, ele fala sobre seu espinho na carne e como Deus respondeu: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo tinha suas limitações, suas fraquezas, suas lutas. Mas ele aprendeu que Deus multiplica seu poder justamente nas nossas fraquezas. Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento, plantou igrejas por todo o mundo conhecido e transformou a história do cristianismo. E tudo isso enquanto enfrentava perseguições, prisões, náufragos e doenças. Como? Porque ele entregou suas fraquezas a Deus e permitiu que o poder divino fosse multiplicado através de sua fragilidade. Cada um desses exemplos nos mostra a mesma verdade. Deus se especializa em pegar o pouco e transformar em muito. Ele não precisa de gigantes para derrotar gigantes. Ele não precisa de riqueza para operar provisão. Ele não precisa de perfeição para manifestar seu poder. Ele precisa apenas de fé, fé que entrega, fé que confia, fé que obedece. Deus de Davi, José, da viúva e de Paulo, eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como multiplicaste o pouco na vida deles, eu creio que farás o mesmo comigo. Tomo posse das promessas que cumpriu na vida dos teus servos. Que minha história também seja um testemunho do teu poder multiplicador. Usa-me como instrumento da tua glória. Multiplica minha fé, minha obediência e meu impacto para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Comente agora sua cidade para que possamos orar por você. Depois de entendermos o princípio e vermos os exemplos bíblicos, a pergunta que fica é: como aplicar isso na minha vida hoje? Como fazer da fé que multiplica uma realidade prática no meu dia a dia? Primeiro passo: identifique o pouco que você tem. Pare de focar no que você não tem e comece a valorizar o que Deus já colocou em suas mãos. Você tem saúde? Isso é muito. Você tem família? Isso é precioso. Você tem um trabalho, mesmo que simples? Isso é uma bênção. Você tem algum talento, por menor que pareça? Isso é um presente de Deus. Moisés tinha apenas um cajado. Sansão tinha apenas uma queixada de jumento. A mulher com fluxo de sangue tinha apenas fé para tocar a orla do manto de Jesus. E todos eles viram multiplicação. O que você tem hoje nas suas mãos? Não despreze isso. Apresente a Deus e peça que Ele multiplique. Segundo passo: entregue nas mãos de Deus em oração. Não basta identificar o que você tem. Você precisa consagrar isso ao Senhor. Assim como o menino entregou os 5 pães e 2 peixes a Jesus, você precisa entregar seus recursos, seus talentos, seus planos, seus sonhos nas mãos de Deus. Diga: Senhor, isso é tudo que tenho. Toma e multiplica. Terceiro passo: haja com fé e obediência. A viúva precisou derramar o azeite. A mulher de Sarepta precisou fazer o bolo primeiro. Davi precisou correr em direção ao gigante. Fé sem ação é morta. Depois de orar, você precisa dar o passo prático. Se Deus está te chamando para começar aquele projeto, comece com o que tem. Se Ele está te desafiando a ser generoso, dê mesmo quando parecer impossível. Se Ele está te mandando trabalhar com excelência, trabalhe como se estivesse servindo ao Senhor. Quarto passo: confie no tempo de Deus. A multiplicação nem sempre é instantânea. José esperou anos na prisão antes de ser exaltado. Abraão esperou décadas pela promessa do filho. Davi foi ungido rei muito antes de ocupar o trono. Às vezes, Deus está preparando você no processo. Às vezes, Ele está testando sua fidelidade no pouco antes de te confiar o muito. Não desista quando a multiplicação não vem tão rápido quanto você esperava. Continue sendo fiel. Continue trabalhando com excelência.
Continue dando com generosidade. Continue confiando. A colheita sempre vem para aqueles que não desistem de semear. Quinto passo: administre com sabedoria o que Deus multiplica. Quando a provisão chega, quando as portas se abrem, quando as bênçãos começam a fluir, não se esqueça de quem é a fonte. Continue sendo dizimista. Continue sendo generoso. Continue vivendo com integridade. Porque a multiplicação de Deus não é para você acumular, mas para você abençoar outros e glorificar o nome do Senhor. Hoje eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega. Entregue a Deus suas preocupações financeiras. Entregue seus medos sobre o futuro. Entregue suas ansiedades sobre provisão. E creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você. Ele vê sua luta. Ele conhece suas necessidades. E Ele está prestes a mostrar que é o Deus que multiplica o pouco, que transforma o impossível em possível, que faz caminhos onde não há caminho. Pai amado, hoje eu entrego tudo nas Tuas mãos. Minhas finanças, meu trabalho, meus projetos, meus sonhos, tudo é Teu. Perdoa-me pelas vezes que duvidei do Teu poder multiplicador. Renovo minha fé e minha confiança em Ti. Ensina-me a ser fiel no pouco e sábio no muito. Abre os céus sobre minha vida. Multiplica o trabalho das minhas mãos. E usa-me como instrumento de bênção para outros. Eu creio, eu recebo, eu decreto. Chegou o tempo da multiplicação. Em nome de Jesus. Amém. Comente agora sua cidade para que possamos orar por você. Se você chegou até aqui, eu quero que você saiba que isso não é coincidência. Deus está falando com você hoje. Ele quer que você pare de olhar para o tamanho dos seus problemas e comece a olhar para o tamanho do seu Deus. O milagre da multiplicação está mais perto do que você imagina. Entregue o pouco que você tem, confie no processo e prepare-se para ver Deus agir de forma sobrenatural. No próximo vídeo, vamos falar sobre como vencer a ansiedade financeira com fé. Não perca! Que Deus te abençoe grandiosamente. Está selado em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada pessoa que nos assistiu hoje. Que a semente da fé que multiplica seja plantada profundamente em seus corações. Derrama sobre eles provisão abundante, sabedoria financeira e paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém.